Acreditem ou não, um dia o Kanye West foi um dos maiores rappers de todos os tempos. Mas hoje em dia, tudo que a gente pensa dele, pelo menos eu, alguém interna o Kanye West já. E eu vou contar nesse vídeo pra vocês o porquê disso. De discursos de ódio até adoração ao Holocausto, ao Hitler, se declarando nazista, vendendo camisas nazistas, fazendo capa de álbum com o símbolo da suástica, dizendo que odeia negros, que odeia mulheres, que odeia judeus. Gente, discursos de ódio inimagináveis. Kanye West precisa de ajuda. Ele precisa, na verdade, ser internado para ajudar a sociedade. E é hoje que eu vou contar nesse vídeo por quê. Quero traçar uma linha do tempo de onde esses surtos dele começaram, o que esses surtos dele resultaram para ele até agora e em que estado ele está atualmente. E sim, antes de mais nada, eu já fui corrigido milhões de vezes ao pronunciar o nome dele. Eu falo Kanye, às vezes sai Kanye, é assim, tá? Então vamos todo mundo se acostumando desde já. Mas antes da gente entrar nessa polêmica toda do cara que um dia foi tão bonzudo, deixa eu me apresentar. Oiê, eu sou o Noah e na internet eu falo de cultura pop. Então se tu aí gosta de cultura pop, tem vários vídeos de rappers femininas aqui, então se tu gosta de rap, já vai se inscrevendo aqui no meu canal, venha fazer parte da nossa comunidade de nailinhos, amantes de cultura pop. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo quando esse vídeo acabar, o que tu tá achando de todos esses surtos do Kanye West, de todos esses posicionamentos problemáticos que ele vem tendo durante todos esses anos. E é claro, me sigam nas minhas redes sociais pra vocês ficarem mais pertinho de mim e mais por dentro ainda do mundo pop, beleza? Vamos então soltar a bomba nessa internet. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu não falo de homens aqui no meu canal, é muito difícil. Eu gosto de falar das divas pop, eu gosto de dar minhas opiniões e formar opiniões de vocês de divas pop. Só que assim, cara, eu não aguento mais, porque em tudo que é canto tem o Kanye West. Hoje em dia, tudo. Ele mexe com as divas pop, ele mexe com os rappers, ele mexe com tudo. E aí eu falei, não, eu preciso fazer um vídeo falando de como que esse cara se tornou um desserviço pra sociedade. Como que ele precisa de mais ajuda do que nunca. Não sei nem como que ele tá vivo, gente. Pra ser bem honesto com vocês, eu não sei como que ainda não botaram ele pra dormir eternamente. Eu não faço ideia, porque o cara ofende todo mundo e isso é extremamente prejudicial, porque querendo ou não, ele tem uma legião de fãs. E pra gente ver como que os homens são tão facilmente perdoados em qualquer merda que tem na sociedade, principalmente dentro da indústria musical, gente, mesmo ele sendo desse jeito, ele continua ganhando muito dinheiro, recebendo muito apoio, e não é de marcas, de empresas que estão apoiando ele, muito pelo contrário, são de seguidores do Kanye West, são de fãs dele. Ele continua tendo milhões de streamings diários. Cara, é bizarro, porque na minha opinião a gente chegou num ponto onde não existe mais isso de ai, vamos separar a arte do artista. Cara, fica complicado pra caramba. Qualquer um que vire pra mim e fala, nossa, eu adoro Kanye West, a gente, pelo menos eu já fico assim, com a sobrancelha toda torta, pensando, se manque, né, Mona? Se manque muito, me admira, porque dentro da cultura do hip hop, no rap, tudo o que o Kanye anda pregando há alguns anos é visto como algo totalmente errado. Então me choca quem gosta de rap, quem gosta do movimento do hip hop, abraçando todos os preconceitos e atitudes extremamente criminais que o Kanye West vem tendo há alguns anos. E assim, traçar uma linha do tempo foi extremamente difícil, porque ele sempre foi muito problemático. Então foi complicado pra mim fazer um roteiro, botar os fatos, botar os principais acontecimentos, e já digo de antemão que tanta coisa aconteceu na vida e carreira dele, que provavelmente vários fatores, vários tópicos vão ficar de fora
dessa conversa. Mas o que eu pude fazer, eu pude. Eu acho que vai ser o suficiente pra vocês entenderem. Vamos começar então. O Kanye West, ele sempre foi um cara problemático. E isso se mostrou desde o seu nascimento. Desde que ele tomou consciência de quem ele era. Cara, a vida dele não foi fácil, a vida dos familiares também não era fácil, tudo sempre foi muito difícil. E quando o Kanye West se tornou muito famoso, ele sempre teve falas problemáticas. Mas eram falas problemáticas de um ego elevado. Ele era muito egocêntrico, muito arrogante. Ah, eu sou o melhor rapper do mundo, ah, eu sou o rei do rap, ah, eu sou o maior, ninguém é maior que eu. Ele sempre se engrandeceu bastante. Mas houve um momento na sua carreira que saiu desse nível de arrogância e começou a entrar em algo mais preconceituoso. Ele sempre teve esse jeitão, mas as pessoas aturavam, né? Porque o cara fazia música boa, no ruim do ruim ele sempre foi visionário, em todos os projetos que ele lançava até então. Então, ele construiu uma grande fanbase durante a sua carreira. Tudo passou a desandar a partir do ano de 2018. Antes, em 2016, o Kanye, ele já tinha tido um episódio de colapso nervoso durante um show, e aí ele ficou afastado de tudo por muito tempo. No ano de 2018, ele veio dando uma entrevista onde ele disse que a escravidão foi uma escolha. Gente, um cara negro, um dos caras pretos mais famosos do mundo, dizendo que a escravidão foi uma escolha. A partir dali pra frente, foi tudo pra trás. Foi desse jeito. O Kanye, então, ainda em 2018, ele começou a fazer várias declarações polêmicas sobre a Beyoncé e o Jay-Z, que eram grandes amigos do Kanye há muito tempo. E ele também começou a atacar a indústria da música inteira. O que na época muita gente falava que parecia ser um reflexo das frustrações pessoais que ele tinha. Ainda em 2018, o Kanye foi extremamente criticado por apoiar publicamente o então presidente Donald Trump, lá dos Estados Unidos, onde ele usava o famoso boné vermelho falando Make America Great Again. E isso, gente, primeiro, ele falar mal de amigos famosíssimos dele. Ele criticando a indústria musical inteira, como se todo mundo tivesse errado, só ele certo. O que até aí, né, gente, a gente sabe que a indústria é podre. Vamos lá. Mas aí ele vem falando que a escravidão foi uma escolha e apoiando Donald Trump, que basicamente é o cara mais preconceituoso do mundo. Mentira, não é o mais preconceituoso do mundo, mas é um dos mais. É um dos que mais propaga discursos de ódio. O Kanye, sendo de periferia, sendo preto, sendo rapper. Gente, que rapper que vai apoiar Donald Trump? Isso nem existe, não vou nem entrar em méritos políticos, mas isso não era nem pra existir. E ele lá fazendo a maior campanha política. A partir daí, a imagem do Kanye na mídia começou a ficar cada vez mais torta. E só piorou. O Kanye, então, iniciou um relacionamento com a socialite, a A-list Kim Kardashian, que na época era a it girl do momento, né? As Kardashians estavam bombando, era o momento você ser uma Jenner, ser uma Kardashian. E a Kim Kardashian começou a namorar com o Kanye, se casou com ele, teve bebê do Kanye West, só que o relacionamento deles era extremamente problemático, porque o Kanye, ele expunha muito a Kim Kardashian contra a vontade dela. Ele expunha suas intimidades, ele humilhava a Kim publicamente dentro de casa mais ainda, e a Kim tentava fazer de tudo pra passar a mão na cabeça dele. Ela, gente, dá pra ver que ela realmente queria ficar perto dele, que ela tinha uma dependência, porque nada explica essa mulher ter aturado por tanto tempo esse maluco do lado dela. Tudo que ele fazia, ela vinha justificando que ele tinha transtorno e que não sei o que. Ela tomava tudo que era pra ir nele, ela entrava na frente e tomava, porque ela queria proteger o Kanye West. Ele, gente, humilhava a Kim e queria escolher o estilo dela, queria sexualizar ela contra a vontade dela, coisa que ele faz até hoje com a mulher que ele está hoje, a Bianca, né? Recentemente teve o Grammy, ele fez a mulher aparecer nua no tapete vermelho sem ela querer. Então é um comportamento que ele tem com qualquer mulher no mundo. Ele gosta de objetificar mulheres. O Kanye West, ele já deixou bem claro com palavras que as mulheres não servem pra nada a não ser servir os homens.
É desse jeito. E aí, quando a Kim Kardashian finalmente decidiu dar um pé na bunda do Kanye West, foi um show que só. O cara surtou, postava um monte de coisa, falava que ela não deixava ele ver a filha dele, pedia, implorava pra voltar com a Kim. Quando a Kim começou a namorar com o Pete Davidson, um ator, ele xingava o Pete, falava que o Pete não era bom igual ele. Gente, tudo virou um circo na internet. Até que a Kim resolveu parar de dar atenção pro Kanye e hoje em dia ela até evita, tanto ela quanto a sua filha. Nenhum dos dois quer ter proximidade com o Kanye West. Bizarro, né? E isso tudo com a situação tudo piorando. No meio de tudo isso, inclusive quando ele ainda estava junto com a Kim Kardashian, o Kanye West resolveu se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Também com discursos problemáticos, também com falas racistas, gente, conservadoras, e ainda teve doido que a apoiou, incluindo a Kim Kardashian, coitada, né, gente? O que ela não fez pra tentar salvar esse homem? Ele falava que a família Kardashian tentava internar ele várias vezes, certos elas, né? Porque elas viam que ele era muito doente, que precisava de internação, mas ele se recusava a ser internado. Em 2022, o Kanye West, ele fez o desfile da marca dele, Yeezy, na Paris Fashion Week no dia 3 de outubro, usando uma camisa escrito White Lives Matter nas costas, com modelos pretas vestindo a peça. E, gente, essa frase foi adotada por grupos neonazistas e supremacistas brancos como uma resposta ao movimento Black Lives Matter. Então, mano, sabe o movimento Black Lives Matter? Vidas negras importam? Então, o Kanye West, simplesmente um cara preto, pegou um monte de modelo preta, botou pra desfilar num dos maiores eventos de moda que existem, com uma camisa escrito que vidas brancas importam, banalizando totalmente a luta contra o racismo. O cara preto fazendo isso. E o Kanye, ele deu abertura para conservadores utilizarem isso contra o povo preto. Bizarro. Bizarro. E a polêmica não parou por aí. O Kanye reforçou as suas declarações no Instagram e mais tarde ele ainda foi falar mais coisa no Twitter para usar uma retórica antissemita nos posts dele, continuando a amplificar o discurso de ódio que ele havia tido em entrevistas. E a reação do público foi imediata, com muitas empresas terminando seus relacionamentos e acordos com o rapper. Gente, tudo já estava colapsando desde 2016. Chegou em 2022, acabou pro Kanye West. Ele que tinha se tornado um bilionário com a sua marca, vendendo roupa, vendendo tênis. Gente, não tinha um empresário sequer que queria ser relacionado ao Kanye West já. E isso deu pra ele severas consequências. Ele perdeu dinheiro pra caramba, inclusive até hoje ele é amargurado por conta dessas finalizações, dessas quebras de contratos que ele teve. O Kanye, inclusive, chegou a falar que ele queria executar judeus naquela época, vocês acreditam? E aí, como consequência de tudo isso, ainda em outubro, tanto o Instagram quanto o Twitter restringiram as contas do Kanye West, porque nem o Mark Zuckerberg, nem ninguém queria permitir esses discursos de ódio e violência nas suas plataformas. Ainda em outubro, o Kanye, ele teve uma queda nas rádios dos Estados Unidos. Ele enfrentou uma grande queda mesmo. As execuções diárias das suas músicas caíram 21,1%, de 325, 8 dias antes das restrições das suas contas sociais, para 258, logo depois que as contas foram restringidas. Além disso, o CEO da Endeavor, o Ari Emanuel, falando assim no português brasileiro, ele incentivou vários parceiros de negócios do Kanye, incluindo a Apple, o Spotify e vários outros, a interromperem os seus negócios com o rapper. E deu certo, viu? Porque foram muitas marcas mesmo que falaram, ó, tchau, tchau, Kanye, fica com Deus. A primeira grande marca a terminar o relacionamento com Kanye West foi a Balenciaga. Embora o Kanye tenha tido o privilégio de desfilar no show de verão da Balenciaga para Paris Fashion Week, a marca decidiu cortar os laços com o rapper. A empresa mãe da Balenciaga emitiu uma breve declaração que não mencionava as declarações antissemitas do Kanye ou a camiseta White Lives Matter, dizendo que não trabalha mais com ele.
Eles disseram: a Balenciaga não tem mais nenhum tipo de relacionamento nem planos futuros para projetos relacionados a esse artista. A Kim e a Khloe Kardashian também se pronunciaram. Elas disseram que o discurso de ódio nunca é aceitável ou justificável, e também afirmaram que elas se colocavam ao lado da comunidade judaica e pediram para que a terrível violência e retórica de ódio contra os judeus cheguem ao fim imediatamente. Logo em seguida, o Kanye ele foi deixado por sua agência, a Creative Artists Agency. Um representante dessa agência confirmou para Billboard que o Kanye não era mais cliente deles. E a agência rival dessa também se pronunciou, falando que eles não apoiavam nenhum tipo de discurso de ódio, intolerância ou antissemitismo, e pediram por favor para que todos apoiassem o boicote ao Kanye West. Piorando tudo, a Adidas também terminou sua parceria com o Kanye. Depois de receberem vários pedidos para encerrarem seus relacionamentos com o Kanye West, a Adidas também decidiu cortar os laços com o rapper no dia 25 de outubro, encerrando uma parceria de quase 10 anos que resultou no lançamento dos populares e lucrativos tênis Yeezy. E a Adidas ainda postou uma nota falando: a Adidas não tolera antissemitismo e qualquer outro tipo de discurso de ódio. Os comentários e ações recentes do Kanye West foram inaceitáveis, odiosos e perigosos, e violam os valores da empresa de diversidade e inclusão, respeito mútuo e equidade. A Gap também retirou todos os produtos da Yeezy. Eles também reforçaram os comentários e comportamentos recentes na época do Kanye West, e que isso reforçava mais ainda o motivo da decisão deles de cortarem os seus laços com o Kanye West. E por isso eles tomaram as medidas imediatas de remover os produtos Yeezy Gap das lojas deles e fecharem a loja virtual yeezygap.com. E tipo assim, quase que todas essas marcas removeram seus contratos no mesmo dia. O cara, ele foi de um bilionário para uma pessoa que possuía menos de $500 milhão. E sim, gente, continua podre de rico e etc. Mas você de repente perder mais da metade da sua fortuna é babado, viu? Deu prejuízo pra caramba no bolso do Kanye. Mas vocês acham que ele tava se importando? Gente, o Kanye West não tava ligando pra nada. Ainda em 2022, ele foi pra um jantar com o Donald Trump. E ele ainda foi acompanhado de outros 3 convidados, incluindo Nick Fuentes, um nacionalista branco e negacionista do Holocausto. Em dezembro de 2022 ainda, o Kanye West elogiou Adolf Hitler, sim gente, o Hitler, dizendo que cada ser humano tem algo de valor que trouxe pra mesa, especialmente o Hitler. O Kanye disse que ama os judeus, mas também ama os nazistas, e que tem muitas coisas no Hitler que ele gosta muito, tipo muitas coisas mesmo. Aí o Kanye, pra completar, pra piorar tudo, ele disse que ele gostava de Hitler e que ele era um nazista. Ele também afirmou que a gente precisa parar de criticar os nazistas o tempo todo, e que a mídia judaica fez com que nós sentíssemos como se os nazistas e o Hitler nunca tivessem oferecido nada de valor ao mundo, e que suas contas foram congeladas pelos bancos judeus. O Kanye também disse que o Holocausto não existiu e que não é verdade que o Hitler teria matado mais de 6 milhões de judeus. E depois dessa entrevista babado do Kanye, onde ele falou todas essas coisas criminosas, ele postou uma imagem no Twitter com uma suástica entrelaçada com uma estrela de Davi, e esse símbolo é associado ao movimento raeliano. A conta do Kanye, então, foi imediatamente suspensa, fazendo com que um Elon Musk, proprietário do Twitter, falasse que o Kanye havia violado todas as regras da plataforma contra incitação à violência. Ainda em dezembro de 2022, o Kanye continuou a elogiar Hitler em outra entrevista. Ele disse que os judeus deveriam perdoar o Hitler e comparou o aborto ao Holocausto, dizendo que o Holocausto não é o único Holocausto. Então, para eles pegarem isso e alegarem que temos aborto agora, isso é eugenia, é genocídio, é um holocausto que estamos enfrentando agora. Foi isso que o Kanye disse. Ele também disse que os judeus controlam a América e temem a China. Gente, falando nada com nada.
alhos com bugalhos. Ai, nossa senhora. Mas ele deu uma dor de cabeça. Eu não sei o que se passa. O cara tava perdendo tudo. Perdeu o contrato, perdeu tudo. Perdeu apoio, perdeu amigos. E mesmo assim ele tava falando bosta. Mesmo assim ele tava falando que Hitler não matou ninguém. Ai, que mesmo que o Hitler fez todas essas coisas horríveis, ele ainda tinha coisas boas em si. Gente, cara, mano, novamente, um cara preto de periferia, rapper, falando isso. Foi bizarro de se ver, doente da cabeça mesmo. Em março de 2023, o Kanye veio fazendo uma postagem no seu Instagram pedindo uma desculpa informal. Ele basicamente disse que nenhum cristão pode ser rotulado de antissemitista sabendo que Jesus é judeu. Gente, que desculpa de merda, né? Ele ainda fez outra desculpa em dezembro de 2023, mas logo em seguida já veio falando que era nazista de novo. Durante todo esse tempo, desde o final de 2023 até agora, onde estamos em 2025, o Kanye fez diversas publicações problemáticas nas suas redes sociais, atacando minorias, atacando outros artistas. Cara, ele fez um fuzuê que só. E nesse ano, ele fez algo pior ainda, tá? Ele foi piorando agora em 2025. Primeiro, que ele começou a pedir a liberdade do P. Diddy, que a gente sabe que foi preso, que é um abusador nato, um predador, que fez diversas coisas horríveis, está sendo processado por mais de 100 e poucas pessoas que relatam abusos por parte do Diddy, e o Kanye lá pedindo a liberdade do Diddy. Além disso, de pedir, de estar a favor do Diddy, o Kanye ainda utilizou do Super Bowl, um dos maiores eventos esportivos do mundo todo, que é assistido simultaneamente por quase 200 milhões de pessoas, para fazer um posicionamento nazista. Sim, gente, na frente de todo mundo. Em 9 de fevereiro de 2025, durante o Super Bowl desse ano, o Kanye West exibiu um anúncio lá no estádio e na televisão, pedindo para que os espectadores visitassem o seu site, Yeezy.com. E quando você entrava no site do Kanye West, tinha somente um produto: uma camiseta com uma suástica nazista no meio dela. A camiseta foi intitulada de HH01, que presumivelmente era destinada como um código antissemita para a frase Hail Hitler, que era a saudação do Hitler, gente. E a Shopify desativou a página da loja do Kanye West no dia seguinte, afirmando que este comerciante não se envolveu em práticas comerciais autênticas e violou nossos termos. Então, a Shopify estará removendo o site do Kanye West. Mais recentemente ainda, o Kanye anunciou um novo álbum de estúdio com uma capa, que a capa, gente, é a suástica nazista. Novo álbum do Kanye West, e essa é a capa. Também veio chamando os filhos da Beyoncé e do Jay-Z de retardados. Ai, meu Deus do céu. Gente, imaginem só, o cara pagou 40 milhões de dólares pra botar um anúncio no Super Bowl falando: entrem no meu site que vocês vão ter uma surpresa. Aí mais de 200 milhões de pessoas entram no site e tem uma camisa de nazista. Ai, mano, tenha dó. E o pior de tudo é que tem gente que compra. O pior de tudo é que no meio de todos esses discursos de ódio do Kanye West, ele chegou a lançar 2 álbuns que tiveram milhões de streamings no Spotify no primeiro dia, que venderam horrores, que chegaram em picos alarmantes na Billboard, mesmo ele sendo problemático desse jeito. O Kanye West, hoje em dia, ele posta coisas falando que odeia judeus, que odeia gente preta, que odeia gay, que odeia tudo, que mulher é inferior. Ele posta tudo isso e a conta dele continua lá, as contas dele continuam lá, porque ele começou a aclamar bastante o Elon Musk, a massagear bastante o Elon Musk, que é o dono do Twitter hoje em dia, que é X, e o Elon gosta disso, então ele deixa o Kanye West falar as merdas que ele quiser. É desse jeito que funciona. E é algo muito triste, porque vendo alguém que veio da indústria musical propagando coisas desse tipo, são crimes na internet, influenciando milhões de jovens problemáticos, adolescentes, que já ficam aí com a cabeça toda perturbada de Discord, desses grupos aí esquisito, de Deep Web. Cara, além de tudo isso, ele mancha a imagem do hip hop por completo. O Kanye West é um perigo pra si mesmo, um perigo pra sociedade. Eu não sei como não executaram ele ainda. Eu não faço ideia de como ele tá vivo. E ele mesmo fala que ele não sabe como que ele tá vivo ainda, como que as pessoas ainda não foram atrás dele. É bizarro. Esse cara atingiu todos os limites de perturbação na cabeça. Ele foi diagnosticado com transtorno bipolar, mas ele nunca teve um tratamento propriamente dito.
ele é biruta. As pessoas precisam passar a ignorar totalmente os produtos dele, as artes, né, as músicas que ele lança, as peripécias que ele faz e fingirem que ele não existe. Porque de outra maneira, eu não sei qual que será o futuro de quem acompanha o Kanye West. Me digam vocês, o que vocês acham do fato do Kanye West um dia ter sido considerado o maior rapper de todos os tempos e hoje em dia beirar a loucura? Tu concorda comigo que ele precisa ser internado ou não? O que tu acha de todos esses posicionamentos que o Kanye West vem tendo durante todos esses anos? Comenta aqui embaixo me contando tudo, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal caso tu ainda não seja inscrito, vem fazer parte da nossa comunidade de nailinhos que gostam de cultura pop. E não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, nas minhas outras redes sociais, pra ficar mais pertinho de mim e mais por dentro ainda do mundo pop, beleza? O vídeo de hoje foi polêmico, né, gente? Mas calma, calma que ainda tem mais. Esse cenário tá se aposentando, em breve vai ter outro. O vídeo de hoje fica por aqui, mas já já eu volto, viu? Tchau!